paz de Cristo para todos, amigos e irmãos. Convido a todos para juntos fazermos mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Nós, essa semana, estudaremos a lição 9. Essa lição tem como texto base Esther 4, de 1 a 17. E o título dessa lição é Esther, quando a adversidade é a perversidade humana. Quem escreveu essa lição foi a educadora Esmeralda de Oliveira Augusto. Ela é membro da Primeira Igreja Batista Nova Betel, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Professora, aposentada pelo Estado do Rio de Janeiro, bacharel em Teologia, campus avançado em Nova Iguaçu, do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, formada em Língua Portuguesa, Literatura pela UNIG, Universidade de Nova Iguaçu, vice-presidente da União Feminina Missionária Batista Fluminense, formada pelo Instituto Haggai do Brasil em Liderança e Gestão de Equipe. Aqui deixamos nosso agradecimento a essa querida irmã Esmeralda de Oliveira Augusto, pela qual é a autora dessa lição. E o texto que ela foi proposto para esse estudo é o capítulo de 1 a 17, mas nós não vamos ler todos não. Na verdade, irmão, vamos ler só um aqui que eu acho que é relevante aqui para que nós possamos. Porque se de todos calarem nesse tempo, é o versículo 14. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, em que sabe se para tal tempo como chegaste a este reino. Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Antes de entrar no estudo, irmão, propriamente, eu até separei aqui nesse livro, é o livro de Mateus Soares, daqui da nossa região, pastor Mateus, aqui de Campo Redondo, Primeira Igreja de Campo Redondo. E é um livro muito que ajuda a gente, né? A biografia de Esther. Esther era o seu nome persa, que significa estrela. Adasa era o nome do seu nome verdadeiro, nome de origem hebraica, que significa murta. Murta era uma planta que crescia crescia nas montanhas perto de Jerusalém e da Palestina. Essa planta possuía um cheiro muito agradável e dava frutos quando esmagada, exalava uma fragrância ainda mais intensa, pois saía dela um óleo composto por diversas pontuações ao longo do limbo. Interpretando simbolicamente significa o nome de Adasa, temos algumas ideias interessantes. Fragrância agradável, testemunho cristão, frutos, obras. Quando esmagada a provação, emana da planta um óleo ainda muito mais agradável do que a própria planta. Esther foi uma linda jovem hebreia, filha de Abiail, da tribo de Benjamim. Isso está em Esther 2,15. Mas os seus pais faleceram, não sei, não diz aqui qual o motivo, mas ela foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. E diz assim, Mardoqueu era um jovem, era um judeu fiel ao Senhor. Por algumas vezes, a Bíblia informa Mardoqueu ficava à porta do palácio do rei. Então, basicamente, ela foi criada pelo esse primo, Mardoqueu. E nós vamos agora entrar no estudo. Diz assim
Esther, quando a adversidade é a perversidade humana. O relato da história de Esther é cercado de muitas lições para a nossa vida. Uma delas, maravilhoso momento em que Deus salvou o seu povo das malignas mãos do ímpio invejoso Amã. Aqui nós temos alguns personagens. Amã. Esse Amã, ele era uma pessoa influente no palácio e todos se prostravam diante dele em reverência. Mas Mardoqueu não fazia isso, porque Mardoqueu entendia que só se prostrava diante de Deus. Nesse mundo é impossível que sejamos afligidos por pessoas perversas, mas podemos vencer com uma consciência pura e confiança em Deus. Desse modo, sempre devemos ter em mente algumas lições, as quais nos mostram que mesmo quando a adversidade, a perversidade das pessoas más, devemos ser sábios e ter o nosso coração posto em Deus para vencermos. Essa é a experiência da rainha Esther e pode ser a nossa também. Entrando no assunto aqui, irmãos, o que aconteceu? Eles eram judeus, tinham sido levados para a Pérsia, Medo-Persa, o reinado, e lá, quando houve um banquete, o rei Assuero, ele deu um grande banquete para os seus nobres e ele pediu para que a sua esposa, a Vasti, entrasse e agradasse, né, porque ela era muito bonita e tal. Na verdade, ele queria exibir a sua esposa ali, dizendo, olha, como tem uma esposa linda e tal. Mas ela se recusou. E isso foi uma ofensa para o povo persa, que foi em cima do rei e disse, se agora essa mulher te desobedecer, as outras mulheres também vão querer desobedecer também. Então, faz um decreto aí, deportando a Vasti, tirando ela do rei, que nós vamos buscar outra pessoa para pôr no lugar dela. E foi o que aconteceu. O rei, ali na empolgação do vinho, da bebida, ele exilou a rainha Vasti e não podia voltar atrás. O rei, muito, muito triste, ainda com sentimento com a rainha Vasti, estava meio deprimido e o povo então achou melhor buscar uma esposa para o rei. Foi aí que entrou em cena a vida de Esther, que na verdade o nome dela é Hadassa, né? Esther quer dizer estrela e Hadassa quer dizer amor. Então, muito interessante essa história e bonita também. E foi aí que entrou a história de Mardoqueu e de Esther. E aqui, nessa introdução, esse Amã, ele intentou no coração destruir Mardoqueu, mas ele não sabia o perigo que ele estava se metendo. É inevitável que em nossa vida, primeiro ponto, é inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas más. É inevitável. Não tem como, né? O livro que conta a história da rainha Esther leva o seu nome. Ele mostra a história de uma jovem que, além de muito formosa, tinha um coração voltado para Deus. Ela foi criada pelo seu primo, como já disse anteriormente. Aqui está falando Mardokai, mas o nome, a Bíblia fala Mardoqueu. Eu gosto de falar mais Mardoqueu do que Mardokai. Que cuida dela desde a menina. Não sabemos algo acerca dos pais biológicos de Esther. No entanto, sabemos que a futura rainha foi ensinada a amar a Deus de todo o coração e mostrar o caráter dele e as pessoas de uma boa índole. Começa com uma orientação correta dentro do lar, ao passo que uma má índole começa com uma orientação incorreta vinda da própria casa. Então, o caráter, a formação de um ser está dentro do seio da família. Dependendo do ensinamento que essa família der, vai criar o caráter do ser humano. Em um concurso para eleger a nova rainha, Esther é escolhida
para substituir a sua antecessora. Assim começa a habitar no palácio real ao longo do tempo, conhecer todos os costumes e modos de agir no palácio. Como já disse, ela sucedeu a rainha Vasti. E é bom, os irmãos vai ter a oportunidade dessa semana estar estudando esse livro, que é muito enriquecedor para a nossa vida como cristão. E foi feito esse concurso lá para quem iria substituir, e a rainha Esther foi agraciada pelo rei. E dentre eles, um homem chamado Amã. Esse se sente desprezado pelo estímulo primo de Esther e trama planos para ele. Esther 1 a 15. Esther 3, de 1 a 15. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amadata, Agagita, exaltou e pôs o lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ele a todos os servos do rei que estavam à porta do rei inclinavam e prostravam perante Amã, porque assim também o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassa o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo ele isso, de dia e de noite, não lhes dando ouvido, fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu sustentaria, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, os seus olhos teve um pouco por as mãos sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino Assuero ao povo de Mardoqueu. Então, principalmente depois que ele disse: eu sou judeu, aí que a fúria deles se levantaram, né? Uma fúria maligna mesmo, né? Então, em algum momento em nossa vida, vamos lidar com pessoas mais. Eles poderem querer nos atingir, quer seja inveja, por ciúmes, por tentar impedir conosco, e até mesmo por simples desejo de nos prejudicar. No entanto, devemos manter o foco de quem nós somos e sobre o propósito de Deus em nossa vida. Os irmãos podem prestar bastante atenção. Quando você diz que é cristão, as pessoas olham para você com uma diferença, como se cristão ofendesse as pessoas. Na verdade, o cristão é um ser que leva no seu coração muito amor, mas o mundo não entendeu o amor de Jesus e muito menos vai entender o amor cristão. Então, nós vemos que toda vez que o povo se levanta contra os judeus, eles esquecem que Jesus era judeu. Jesus veio desse lindo país, né, chamado Israel, um povo escolhido por Deus, mas nem os seus o aceitaram. E imagina se vão aceitar um povo que se diz crente das doutrinas do Cristo. É claro que vai sempre ter inimigo, porque o inimigo das nossas almas, na verdade, quando as pessoas são usadas por ele, é o inimigo, é Satanás. Então, nós vemos que essas pessoas já têm ódio por causa disso. Segundo ponto. Então, é inevitável, né? O primeiro ponto, é inevitável que não tenhamos pessoas na nossa vida que vão tentar nos prejudicar. Segundo ponto, é preciso conscientizar-nos do propósito divino para a nossa vida. Deus tem um propósito para mim e para você nessa vida. Não é à toa que eu estou fazendo esses vídeos e dando meus parecer e de acordo com a palavra de Deus. Porque há uma missão da minha parte, uma missão de cada um que divulga o nome de Cristo. E diz assim, nesses versos descobrimos que está em posição superior do seu povo, não leva o servo de Deus a ser intocado. Assim, o fato de ser um cristão não exime de enfrentar o peso das malignidades humanas, viu?
Então não é porque eu sou crente, cristão, que eu tenho Deus, tenho Jesus, que eu não vou passar por provações. Pelo contrário, as provações virão muito mais, porque eu declarei a minha fé. E o mundo todo, como diz, está lá, jaz no maligno. E se está no maligno, o mundo tem a tendência a odiar o cristão. Assim, o fato de ser um cristão não nos exime de enfrentar o peso da malignidade humana. Lembremos de outros exemplos da Bíblia Sagrada, José, Paulo e até mesmo o próprio Senhor Jesus. Não somos diferentes, vamos enfrentar o mesmo desafio. Mas o propósito de Deus é infalível em nossa vida, quando o Senhor, na sua bondade, nos dá um lugar de destaque na sociedade. Ele tem um propósito para a nossa vida em relação ao seu povo. Assim foi na vida da rainha Esté. Ela sabia dos propósitos de Deus para a sua vida. Ela sabia que sua posição era instrumento de Deus para salvar a vida do seu povo. A palavra de Mardoqueu, os irmãos lembram aqui que Mardoqueu ele fala que assim, porque se de tudo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecerás. Ele tem uma parte aqui que ele fala aqui que quem sabe se ela não foi colocada ali para aquele propósito, né? Então, nós sabemos que Esté foi colocada ali por Deus para dar um grande livramento como rainhas. Eu estou tentando achar aqui, né? Eu não estou achando aqui. Então, irmãos, nós vemos aqui que Esther, ela foi ali tipo um livramento para aquele povo. E precisamos nos conscientizar de que para isso somos salvos e temos uma missão. Devemos, portanto, nos concentrar em nossa missão. Desde o momento que nós aceitamos Cristo e estamos aqui, nós temos uma missão. A missão é divulgar o nome de Jesus e falar que ele veio a esse mundo para salvar. Então eu e você temos uma grande missão. O momento em que estamos vivendo em nosso país, onde os perversos agem mal à luz do dia, quando muitas vezes a justiça é louvada e o direito negligenciado por pessoas que só pensam em si mesmas, em sua própria glória. O Senhor espera que possamos, como servos seus, descobrir o seu propósito para cada um de nós e que sejamos luzeiros no mundo. E não nos esqueçamos da palavra de Mardoqueu Esther. Quem sabe, para este tempo, como este não fosse escolhido. Então, se você está na sociedade, se nós estamos ainda aqui nesse mundo, é que Deus tem um propósito. E como fala aqui o estudo, nós somos luz para esse mundo de trevas. É interessante como é que, porque se de todo te calares, acho que é isso aqui, socorro e livramento virá e perecereis. Quem sabe de tal tempo neste chegaste a este reino. Assim como não devemos nos calar diante da maldade humana, mas como servo do rei, agir com prudência. Esther 5, de 1 a 3, ela disse: sucedeu, pois que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei e a rainha, Esther estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que a rainha tinha na sua mão. Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther, e qual a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Os irmãos lembram que o texto fala que ela pediu que Mardoqueu, o povo judeu, jejuasse e orasse por ela. Por quê? Ela não era permitido, fora dos dias, ter a visita de qualquer pessoa, até da rainha. Então, ela poderia ser morta se desobedecesse à vontade do rei. Então, foi um momento que ela teve oportunidade, o povo orou, e ele estendeu o cetro, que dá direção dela falar com o rei. Assim, não devemos nos calar diante da maldade humana, como servo do rei, e agir com prudência.
Precisamos pedir sabedoria a Deus para enfrentar os dias maus e pessoas maldosas. Foi o que ela fez. Pediu orientação a Deus, orou. E nós devemos orar a Deus e pedir orientação a Deus. Muitas vezes perdemos uma oportunidade valiosa de vitória. Não por falta de razão, mas por falta de sabedoria. Então, se nós não temos sabedoria, temos falta de sabedoria, a palavra de Deus diz, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Então devemos ir a quem? A Deus pedir sabedoria em oração. A rainha Esther nos ensina que grandes vitórias extras de malignidade das pessoas. Exige grande sabedoria vindo de Deus. A coragem e sabedoria nos leva a grande vitória. Então, ela teve uma posição, pediu orientação a Deus e foi à presença do rei interceder pelo seu povo. O rei Assuero não sabia da origem dela, porque o próprio Mardoqueu pediu que não falasse. E foi aonde houve um grande livramento, sabedoria. Terceiro ponto, então nós vimos que é inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas. Segundo ponto, é preciso conscientizar do propósito divino para a nossa vida. E terceiro ponto, quando a adversidade e a perversidade humana deve agir com destemor. Esther amava a Deus, apesar de casada com um rei pagão, temperamental, assim que tomou conhecimento da conspiração para matar os judeus, fomentada por Amã, teve um momento de fraqueza e pensou no perigo de comparecer diante do seu marido, o rei arriscando sua própria vida. Então foi o que eu disse. Ela temeu a vida dela, mas teve coragem também de ir até ao rei Assuero. Isso está no capítulo 4, de 9 a 11. E os irmãos podem depois ler esse texto. No entanto, após ouvir a adversidade do seu primo Mardoquai, não pense que se os judeus morrerem, você escapará. Lembre-se que você também morrerá. Por que ela morrerá? Porque ele descobriu a origem dela, que ela era judia. E ela não estava fora desse decreto dado pelo seu próprio esposo, né? Isso está em Esther 4:13. E diz assim, então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Então, ele já estava sinalizando para o que poderia vir a acontecer com ela. No entanto, após ouvir a advertência do seu primo Mardoquai, não pense que os judeus, eu já falei isso aqui, né? Imediatamente Esther toma posição e declara, consagre o povo para um jejum, e eu jejuarei com as minhas servas e irei ter com o rei. Afirma, se eu tiver que morrer, morrerei. Mesmo temendo a morte, ela foi. E não podemos nos calar diante da perversidade, e contrário, devemos ser agentes portadores da justiça. Foi o que Esther fez. Foi interceder junto ao rei a ajuda ao seu povo. E era urgente agir em favor do seu povo. Lembre-se de que perversidade humana precisa ser enfrentada com coragem e fé no Senhor. De igual modo, nos dias em que vivemos, precisamos olhar para o perigo que o nosso povo passa e agirmos com urgência, fé, destemor. Se nos calarmos e não nos posicionarmos, o mal vencerá. Mas se agirmos com coragem, que vem do Senhor, as adversidades serão superadas. Então, irmão, essa história, linda história de Esther, nos dá coragem de agir como Esther. E só tem um lugar que nós possamos estar, no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra dele, debaixo das asas dele, aonde nós encontramos refúgio para a nossa alma. Só em Deus que nós encontramos a coragem para vencer todo mal. 4 ponto. Diante da adversidade advinda da maldade humana, devemos buscar o Senhor. Em todo tempo devemos buscar o Senhor. Isaías, Jeremias, acho que é Jeremias, clama a mim,
e anunciar-te-ei. Mais ou menos isso aí. Uma terceira lição que aprendemos com a rainha Esther. Deixa eu ler esse versículo, irmão, que eu esqueci. Desculpa que eu esqueci esse versículo. Jeremias, acho que é Jeremias 3:6. 33:6. É. 33:6. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É esse versículo que eu queria falar. Uma terceira lição que aprendemos com a rainha Esther, sua experiência de vitória contra a malignidade humana, foi o fato de que uma vitória de oração. Então, a oração nos dá essa vitória. Cantemos um cântico de um autor desconhecido que afirma: aleluia, Deus atende a oração. Aleluia, Deus atende a oração. Se buscarmos com fé, em nome de Jesus, aleluia, Deus atende a oração, atende a oração. A oração foi a principal estratégia usada para Esther. O plano usado por ela foi orar com o povo em suas servos. Os irmãos, repara que em todos os estudos, a base da vida cristã é a palavra e a oração. Oração você fala com Deus, e na palavra Deus fala conosco. Diferente dos nossos dias, quando o nosso povo não dá a devida importância à oração, algumas pessoas podem considerar que a oração seja gritaria, como se Deus fosse surdo. Outras há um momento de louvor no culto da noite, e ainda existem aquelas que nunca participam nesse momento e querem vencer os perversos do nosso tempo com passeata e louvorzão. Todas essas práticas podem até permear resultados positivos, todavia, poucas permitem intimidade com Deus e vitória comparadas à oração. Então, a oração, irmão, ela nos dá base, nos dá sustentabilidade para ter uma vida diante de Deus com intimidade. Podemos mencionar que em alguns lares perde-se o costume do culto doméstico, onde os pais oram junto com os filhos, famílias que desejam vitória na vida, filhos no caminho do Senhor, direção para todos os momentos da vida. Para tudo isso é mister crer e praticar a oração, não só em momentos de adversidade, mas ter uma oração como estilo de vida, como instrumento do Senhor para a nossa vitória. Então, a ferramenta base que Esther usou e pediu ao povo para vencer as lutas e os problemas, as malignidades, foi a oração. Nós estamos vivendo um dilema, um problema na sociedade que é esse vírus. E esse vírus veio afastar a comunhão dos irmãos, da igreja, da sociedade. Veio trazer incerteza, mas só tem um único remédio para essa enfermidade. Não é a vacina, não é nada. É a oração. Deus quer que nós oremos, busquemos a sua face. Irmão, um Deus que fez abrir o mar vermelho. Um Deus que construiu uma nação poderosa igual à nação de Israel. Um Deus que fez o mundo em 6 dias. O 7 descansou. Fez as muralhas de Jericó cair ao chão. Um Deus que tem sustentado com suas mãos esse universo. Não é um Deus para reter um vírus. Então, irmãos, só com a oração em Deus que podemos ter resultado. O homem pode até criar vacina. Creio eu que vai criar.
mas se não for da vontade de Deus, pode existir. Nós estamos aí com uma enfermidade que até hoje ninguém ainda conseguiu a cura exata, que é a AIDS. Mas por quê? Porque ainda não buscou na fonte real que é Jesus. Concluindo o nosso estudo, irmão, a importância da oração, da vitória da rainha Esther e do povo judeu. Quando você lê essa história, vocês vão ver que lá tem uma festa que eles venceram, que o rei depois ele deu outro edito para Mardoqueu destruir esses povos que queriam destruir o judeu. E a festa do Purim. E depois eles fizeram um decreto que em todo ano comemoraria a sua vitória com festa, com presente, a festa do Purim. Então, irmão, leia esse livro da história de Esther, que é um livro muito importante que fala de momentos que eles passaram lá no exílio, longe da sua terra, e Deus, mesmo lá, Deus deu vitória a eles. Conclusão. Portanto, aprendemos com a rainha Esther que devemos tomar consciência do propósito de Deus em nossa vida. Temos um propósito, Deus tem um propósito para a gente aqui nessa terra. Devemos agir com destemor diante da perversidade. Diante desses dias, irmão, vamos ser destemidos. Devemos buscar ao Senhor em oração diante da adversidade. Oremos ao Senhor, busquemos a sua face. No tocante à oração, a Bíblia Sagrada ensina em Mateus 21, 22. E tudo que pedis em oração, crendo, vocês receberão. Lucas 1, 13. Então devemos buscar, porque o próprio Jesus mesmo disse, se nós buscarmos em oração, crendo, nós receberemos. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Atos 1, 14. Todos esses perseveraram unânimes em oração. Efésios 6, 18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Colossenses 4, 2. Devemos orar, irmão. Continue em oração, com ações de graça. Esther tomou conhecimento dos propósitos divinos para a sua vida. Agiu com determinação, urgência. Buscou o Senhor com oração diante da adversidade. Ao sermos provocados pela perversidade humana, precisamos agir como a rainha Esther. Aqui eu vou ler para pensar e agir. Logo após estaremos já para o final desse estudo, finalizando esse estudo, orar e agradecer a Deus. Primeiro ponto, você tem consciência do propósito divino para a sua vida? Quando Ele salvou por meio de Cristo? Segundo ponto, você tem uma posição na sociedade, na família, na igreja? Qual é? Como tem usado diante do povo que está prestes a morrer? Terceiro, você tem agido com prudência diante da adversidade provocada pela perversidade humana? Você tem agido com coragem diante de tais situações? Quarto e último ponto, qual é o lugar da oração em sua luta contra a perversidade humana? Isso aqui é para cada um responder. E a descrição também está no final do vídeo, irmão, desse estudo. E vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um momento de estudo da Escola Bíblica Dominical. Pai querido, Deus eterno, agora entramos, Senhor, na sua presença em oração, mas antes de fazer qualquer pedido, quero te louvar, te exaltar e engrandecer o seu nome sobremaneiramente, ó Deus, porque o Senhor é grande, poderoso, e nunca houve e jamais haverá um Deus tão grande como é o Senhor. Um Deus que criou todas essas coisas. Quero colocar a vida da minha sogra, ó Deus, que está enferma, que o Senhor possa estar assim, cuidando dela, da minha esposa, Senhor, também nesse momento, ó Deus, colocando todos os seus familiares. Quero colocar a vida, Senhor, dos ouvintes desse estudo que tem compartilhado conosco, ó Deus, a alegria, ó Deus, dos inscritos deste canal. Pai, abençoa poderosamente aquilo que eu não posso fazer. Que o Senhor possa alcançar os corações.
A nossa missão, Senhor, nessa terra é anunciar, Senhor, que o Senhor veio salvar o que se havia perdido. Ó Pai, nesse momento que as pessoas estão perplexas diante desse vírus, o Senhor pode alertar o coração deles, para que eles se voltem, ó Deus, para Ti, para que eles busquem a Ti em oração. A Tua palavra, bendita palavra, a Bíblia Sagrada, Senhor, sempre nos ensinou, e ela permanecerá ensinando a cada um de nós, que só em Ti, Senhor, só Tu, ó Pai, é o Salvador da nossa alma. Muito obrigado, Deus, por esse momento, desse vídeo, dessa oportunidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.